mais curto, eu abro a apresentação inteira, aí eu acabo não resistindo a fazer a revisão. Ô, Aleandro, eu acho que sua pergunta já foi respondida, né? Não tem mais nenhuma pergunta no chat, Sim, obrigado. ninguém, nada, imagina, ninguém falou nada, então vamos dar aí continuidade. Pessoal, por que mesmo, isso eu esqueci de falar na mini revisão, na revisão rápida, por que mesmo que a gente está calculando o momento de inércia de figura plana, se o que interessa para a gente são as barras? A gente tinha a barra lá, biapoiada, lembra? Tinham dois apoios, não vou nem falar se é móvel ou se é fixo. A gente tinha algumas distribuições de força. Esse tipo de exercício é difícil pra caramba, é chato, né? É fácil de errar, quantos cortes tem que ter e tal. Mas o ponto é que a força estando assim, a barra vai estar sob flexão, tá? Exagerando bem aí, a flexão, a barra fletida seria esse vermelhinho. A gente aprendeu a desenhar 3 diagramas para barra em flexão. Força normal, força cortante e momento fletor. Força cortante vai gerar tensão de cisalhamento. E a gente já vai estudar mais para frente como que a força cortante gera tensão de cisalhamento. Na verdade, a gente já estudou isso. Só que a gente dividiu a cortante pela área, isso é a tensão de cisalhamento média. A gente quer ela fibra a fibra, linha a linha. Mas linha a linha do quê? Se você pegar uma barra e cortar um pedaço dela, tanto que a gente fez cortes na barra, né? Você vai ver algo parecido com isso aqui, ó. Eu dei uma errada no desenho, mas isso aqui é só um rascunho, não é um desenho aí que vocês vão levar, então não tem problema. Isso é a seção transversal. Cortei a barra num pedaço aqui, você teria o outro lado aqui também, olhando para cá, vendo de frente esse, né? Seria assim, na verdade. Eu teria o lado aqui olhando, vendo de frente esse lado aqui, ó. Eu fiz esse corte. Claro que o corte é só teórico, então você tem meia barra. Vou pôr para preguiça de desenhar, vou finalizar o desenho assim, ó. Você tem metade da barra para um lado, metade da barra do outro. Claro que o corte não precisa ser bem no meio, mas nós vamos estudar as forças cortantes, vamos escolher cortante, por exemplo, nesse dado corte, que vai ser a mesma naquele, tá? Eu separei só a força normal nesse dado corte. E o momento fletor também nesse dado corte. Então, momento, esqueci de fazer o N da normal. Vocês vão ver muitas vezes isso aqui representado por Q, tá? Como vocês falaram para mim no seminário. A apostila que eu uso representa por V. Então, eu represento por V também, tá? Essas forças a gente aprendeu a desenhar o diagrama. Elas vão ter os 3 diagramas aqui embaixo para você saber os valores dela. E não, os diagramas não servem só para saber os valores, mas a variação ao longo da barra como inteiro. E aí, ó, quando eu falo de calcular a tensão de cisalhamento usando a força cortante linha a linha, é a variação em cada linha dessa seção transversal. É para isso que a gente está estudando momento de inércia, centroide, vai estudar também momento estático, tá? E isso também vai nos ajudar a calcular as tensões normais. A de cisalhamento é isso, é só essa força. A normal com a força normal é só dividir a força pela área, igual a gente ia fazer lá em tecnologia dos materiais ano passado, tá? Mas o momento fletor também depende do momento de inércia, ele também gera tensão normal. Esse gera tensão normal, esse gera tensão normal, esse gera tensão de cisalhamento. E para fazer esses cálculos mais específicos da tensão normal gerada pelo momento e da tensão de cisalhamento gerada pela força cortante, a gente vai ter que estudar aí legalzinho o momento de inércia. Nós estamos fazendo na forma geométrica plana, por quê? Porque a forma geométrica plana representa a seção. Lembra que eu falei? A barra inteira é a mussarelona que está lá no mercado. As seções que a gente vai estudar seriam cada fatia. Obviamente a gente não vai fatiar a barra igual se fatia a mussarela no mercado. Esse exemplo é só para vocês entenderem. Mas a gente vai fatiar teoricamente, na nossa cabeça. Tanto vai fatiar teoricamente que vai pegar e redesenhar essa seção transversal aqui, separada. É isso, é um pentágono mesmo que eu fiz o software. Vai pegar essa seção aqui separada do restante e vai fazer os cálculos olhando só para ela, tá? Então, o que é? Nada mais do que uma figura plana. Só que eu não estou fazendo toda essa explicação por enquanto, só para vocês saberem onde a gente está e por que a gente está estudando o que a gente está estudando. A gente vai repetir tudo isso aí quando for calcular a tensão de fato. Mas para vocês não acharem que é inútil, a gente está fazendo um momento de inércia de formas planas. O motivo é esse, a gente vai aplicar, tá? E, de fato, na parte da mecânica, do final da mecânica técnica, e que já seria a resistência dos materiais, tá? Lembrem-se que nossa disciplina tem 2 nomes, e até o meio do ano a gente estudou só a mecânica técnica, só matemático, não considerou o que fraturaria o material, tal, porque a gente só estava fazendo as equações e os gráficos das forças, né, e dos momentos, dos esforços solicitantes. Agora a gente vai ver que tensões esses esforços geram, e aí você pode ter no enunciado, o material aguenta até tanto. Aí realmente a gente pode chamar finalmente de resistência dos materiais.
Por enquanto, nós ainda só estamos vendo mecânica técnica, tá? Qual que é a diferença das duas coisas? Tudo é mecânica técnica, mas resistência dos materiais é só quando a gente tiver um valor de tensão. E a gente pode dizer quebra ou não quebra. Aí é resistência, tá? Por isso que a nossa disciplina tem dois nomes, só fazendo essa diferenciação aí, mas tá tranquilo. É tudo, pensem em tudo como uma coisa só, fica mais fácil de vocês compreenderem o todo, a ideia do todo. Então vamos ver hoje o momento de inércia do círculo, tá? A gente já viu ali a fórmula na tabela, eu já vi, né? Eu tenho ela anotada aqui em outro lugar. Então o momento de inércia do círculo, quando for um círculo cheio, que pode ser um círculo vazado também. Então quando for um círculo cheio, o momento de inércia vai ser I. É um só, não tem x e y, porque seria o mesmo para o x e para o y. Claro, depende de como eu posiciono a origem, né? Mas pensando, por enquanto, vamos pensar sempre no centroide em cima da origem. O momento de inércia é calculado com essa fórmula, πr a quarta sobre 4, tá? Para o círculo. Então, pensando aqui, usando o nosso raciocínio para um círculo cheio, tá? E, obviamente, nós vamos ter o sistema de coordenadas aí posicionado na origem. Tá vendo? Isso aqui é basicamente um ciclo trigonométrico. Não sei se vocês já estão estudando trigonometria em outra disciplina. Isso, boa ideia. Vamos copiar esse. Não sei se vocês já estão estudando trigonometria em outra disciplina, mas se tivesse... Oh, maravilha, ele vai deixar eu girar ainda. Vai dar certinho. Se tivesse, vocês já saberiam que isso aqui é basicamente um ciclo trigonométrico, com detalhezinho a mais aí, ó. Lembrar que é um círculo e não uma circunferência. O ciclo trigonométrico é só uma circunferência. Circunferência é só a bordinha, tá? Eu gosto de falar o seguinte, isso aqui que eu desenhei é um círculo. Por quê? Porque ele é fechado. Ele é como se fosse uma moeda. A circunferência, qual que seria a diferença? É como se fosse um anel, uma aliança. Não é fechado. Tá vendo? Circunferência, círculo. Ah, André, mas às vezes a gente desenha círculo e não pinta no meio. Sim, você tem que saber na sua cabeça que o círculo é preenchido, tá? Círculo é a pizza, circunferência é a borda da pizza. Simples assim. Acho que você já tem esse conhecimento, mas não custa nada reforçar, tá? Então, quando o círculo tá cheio, e eu dei aqui para vocês o raio dele, certo? Vou puxar aqui, ó. Tem que dar uma arrumada aqui. O raio é 8 centímetros. Eu consigo calcular o momento de inércia do círculo cheio substituindo nessa fórmula. Π vezes o raio ao cubo. Pessoal, de novo eu vou converter para metro, tá? Como é que você converte centímetro para metro? Divide por 100. 8 centímetros dividido por 100 vai dar 0,08, tá? A casa anda duas vírgulas, se fosse 8 ela estaria aqui. A vírgula anda duas casas, perdão, a casa anda duas vírgulas, não tem sentido, né? Pula aqui 1, 2, tá? Saiu aí 0,08 metros. Não vou deixar isso aqui não, porque senão vai poluir a apresentação, mas fica aí gravado no vídeo que eu converti os 8 centímetros para 0,08 metros na hora de calcular o momento de inércia. Precisa fazer isso? Não. Eu gosto de calcular em metros na maioria das vezes, mas tem exercício que vai ser mais fácil não calcular em metros, tá bom, pessoal? Como que resolve essa conta numa calculadora? Digita 0,08 eleva a quarta. Aperta igual, para você não errar bobeira, não errar digitação em calculadora. Multiplica por π. Aperta igual, tá? Aperta igual. Aí, depois que apertou igual, divide por 4. Aperta igual. Se vocês fizerem essa conta, eu refiz aí ontem à noite, para não vir passar vergonha aqui com vocês. Esse momento de inércia, depois de fazer a conta em metros, vai dar 3,22 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Lembra que a unidade de momento de inércia é a unidade de comprimento elevado à quarta, tá? Sempre nas fórmulas vocês vão ver que vai dar um jeito da unidade de comprimento tá a quarta, como o raio aí também tá a quarta. Apesar da tremida que eu dei, o software arrumou para mim. Então, círculo cheio é simples, é a aplicação direta da fórmula, ainda mais que é a fórmula que está naquela tabela verde que eu mostrei no primeiro dia de aula. Ainda mais que o centroide está na origem. Agora, nós vamos estudar também o círculo. Isso serve não só para o círculo, mas para qualquer figura vazada, tá? Só que eu achei que era legal já trabalhar esse conceito junto com o círculo. Assim a gente já trazia aí duas coisas para o nosso estudo. Então nós vamos estudar agora o círculo. Eita, que maravilha, hein? Putz, que ótimo. Nós vamos estudar aí o círculo vazado, tá bom? Eu vou arrumar já a figura para a gente estudar o círculo vazado, certo, pessoal?
Então, apagar ali, né? Vamos estudar aí o círculo vazado. Deixa eu ver, será que eu consigo tirar só esses eixos? Consigo, maravilha. E a gente já faz o desenho do círculo vazado e coloca os eixos depois. Então, o círculo vazado nada mais é um círculo com outro buraco no meio. A princípio, de maneira simplificada, um outro círculo concêntrico no meio, tá? Menorzinho um pouco aqui, perfeito. Tá? Então, esse é o nosso círculo vazado. Importante pintar ele aqui para vocês entenderem bem a ideia, que no meio realmente é um buraco. A minha chura ficou feia, mas não tem problema não. O importante é que vocês entendam a ideia, tá? Então, de novo, vamos fazer o centroide da figura. O centroide continua sendo o mesmo lugar, mesmo ele sendo vazado, tá? Sem problema nenhum. Vamos fazer o centroide da figura na origem do plano cartesiano. Aqui a gente vai dar o diâmetro externo, o mesmo do outro, tá? Mesmo do outro, mesmo diâmetro externo do de cima. Não é à toa que eu aproveitei o mesmo desenho, né? Não foi só para economizar tempo, até porque já são 9h16 aqui. 16 centímetros, o raio não era 8, então o diâmetro é 16, cuidado para não confundir isso aí, que é bobo, mas muitas vezes a gente confunde, e o diâmetro interno é 10. Então o raio interno é 5, certo, pessoal? O raio de dentro é 5. Então, ó, diâmetro externo, 10 centímetros, tá? Como é que a gente vai fazer o momento de inércia de um círculo vazado? Ué, o momento de inércia não é π, r a quarta? Se fosse área, a gente não faria a área do círculo inteiro, do círculo de diâmetro 16, menos a área que foi tirada? A área de fora menos a área de dentro? Porque eu tirei a área de um círculo de 10 centímetros. O momento de inércia é a mesma coisa. A gente vai fazer o de fora menos o de dentro. Ou seja, o momento de inércia da circunferência, do círculo, perdão, de raio R, menos o momento de inércia do círculo de raio R'. O momento de inércia do de fora, menos o momento de inércia do de dentro, igualzinho a gente faria com área. Temos um fator comum aí, ó. As duas parcelas estão multiplicadas por 4π. Então a gente pode fatorar, ó. A gente pode colocar o 4π não, perdão, π sobre 4 em evidência. Π sobre 4, divide essa primeira parcela por π sobre 4, corta o π sobre 4 com π sobre 4, fica só o R1 a quarta. Certo? Deixa eu ver como que eu escrevi aqui. Tá. Para ficar mais bonitinho, igual tá lá na tabela. Divide essa primeira parcela por... Mentalmente, o cálculo que você está fazendo é esse aqui, ó. Π R1 a quarta sobre 4, você está dividindo por π sobre 4. Cancela, então, o π sobre 4 de cima com o π sobre 4 de baixo. Fica só o R1 a quarta. Certo? Mesma ideia, você vai fazer o menos π sobre 4, R a quarta dividido por π sobre 4, corta π sobre 4, π sobre 4, fica só o menos R a quarta. Então, deduzimos aí a fórmula para quando o círculo é vazado, tá bom? É essa daí. I é igual π sobre 4, R1 menos R, tá? Tem várias coisas me incomodando nessa dedução que eu fiz. Não sei se está meio torto. Vou deixar mais reto. Certo, pessoal? Então, deduzimos aí a relação. Continua torto, o problema está aqui, ó. Agora melhorou um pouco. Então, deduzimos aí a fórmula. Vamos aplicar a nossa fórmula a essa situação aí, ó. Então, π sobre 4, R1 a quarta, o raio externo é 8, certo? 8 centímetros já transformado em metro, 0,08 metros a quarta, menos o raio interno é 5 centímetros já transformado em metro, 0,05 metros, eleva a quarta também. Esse é o cálculo que vocês vão fazer aí, tá? 0,08 a quarta, menos 0,05 a quarta, multiplica por π e divide por 4. Como fazer esse cálculo na calculadora? Dica aí, pessoal.
você não errar bobeira de digitação na calculadora. Faz o 0, se a calculadora for científica, 0,08 elevado à quarta, pode fazer direto o que está dentro do parênteses, menos 0,05 elevado à quarta. Aperta igual. Apertou igual, multiplica por π. Aperta igual. Então, apertou igual aí, divide por 4. Vocês vão chegar, outra conta que eu refiz, 2,73 vezes 10 a menos 5, mesma ordem de grandeza do anterior, metro a quarto. Ó, o raio está a quarta nos dois casos. Então, você está subtraindo aqui, ó, disso aqui, que é uma medida de distância a quarta, outra medida de distância a quarta. No fim, π é adimensional, 4 é adimensional. No fim da história, sai o metro, que é a unidade de distância, elevado à quarta, tá? Isso é arredondamento, vocês podem usar um arredondamento diferente do meu, mas como deu 3,21 e uns números grandes lá, eu arredondei para 3,22, o de cima. O de baixo deu 2,72 e uns números grandes, eu arredondei para 2,73, tá? Então, se tiver alguma discrepânciazinha aí, é questão de arredondamento, tá? Então, esse daí também é um exercício simples de aplicação direta da fórmula, tanto para vocês saberem fazer quando aparecer um círculo, depois eu recorto bonitinho e mando para vocês, e tanto para vocês saberem fazer quando tiver um vazado. Isso serve para qualquer vazado, tá? É sempre o total menos o pedacinho de dentro que foi tirado. Mas a gente vai estar mais preocupado aqui com somar momentos de inércia do que realmente com subtraí-los. A gente vai ver já por quê, por causa das figuras aí compostas com vários retângulos que a gente vai começar a estudar hoje. E aí a gente já vai conseguir fazer a nossa primeira atividade, tá? Para não acumular tudo para o final do semestre, do bimestre, perdão. Então agora, ó, nós vamos finalmente entender, porque nós só fizemos exercício até agora de centroide na origem. Fizemos aí tanto para o círculo cheio, como para o círculo vazado, como para o retângulo, tudo centrado na origem. Agora nós vamos entender como que a gente trabalha com o centroide fora da origem, tá? Vamos pegar o mesmo retângulo que a gente fez a aula passada e vamos calcular o momento de inércia dele quando o centroide está fora da origem. Vai mudar o valor, vocês concordam comigo? Porque o giro vai ser outro, certo? O giro aí vai ser outro, pessoal. Por quê? Porque deixa eu até ir para o Teams aqui, para eu ver se está aparecendo na minha câmera. O giro vai ser outro, porque uma coisa é eu pôr o eixo aqui no meio, ó, por exemplo, e girar, né? Vamos pensar no eixo X, que a gente usa mais o eixo X. Uma coisa é eu colocar o eixo aqui no meio e girar na direção desse eixo. Girar assim, certo? A outra é eu tirar da origem, colocar meu eixo assim e ter que girar ele inteiro. Porque, ó, eu não sei se está claro isso para vocês. Deixa eu dobrar e fazer de fato, ó. Vamos fazer no eixo X, né? Então em torno do eixo Y. Uma coisa é eu pôr aqui no meio e girar. É um tipo de giro, tá? A outra eu colocar bem no cantinho, como se fosse uma bandeira, aí o eixo, vocês já vão ver pelo desenho que eu vou fazer, eu estou girando uma quantidade aí maior de material. Ali eu estaria como se eu estivesse girando só metade do corpo, porque eu, né, aproveito metade de um lado, metade do outro. Aqui não, aqui eu estou girando, de fato, o corpo inteiro, tá? E aí nós vamos ver, então o momento de inércia aqui vai dar maior, tá? Vai ter que dar maior, porque aqui eu estou com o eixo girando o corpo inteiro. Aqui não, eu estou girando metade para um lado, metade para o outro, então meio que estou aproveitando o peso do próprio corpo para girar ele. Aqui não é metade para um lado. Não sei se vocês compreendem isso, né? Se está fácil de ver aí, mas ó, pode ver que essa metade vai para o lado de vocês. Essa outra aqui vai vir para o lado meu, ó. Tá metade girando para um lado, agora inverteu, metade girando para o outro, tá? Tô aproveitando o próprio peso do material para girar ele. Agora, quando tá aqui no cantinho, aí não. Aí tá tudo indo para um lado só. Então o momento de inércia vai dar maior. A gente pode ver até pela fórmula que a gente vai usar. Eu fiquei até me perguntando, será que eu vou falar bobeira para os meninos? Será que eu vou falar que vai dar maior? Depois eu vou fazer a conta, porque eu refiz a conta ontem, né? Mas não decorei o resultado. E vai dar menor, eu vou passar vergonha, depois ter que caçar a explicação física. Aí eu pensei, não, só pela carona da fórmula, pelo sentido que eu acabei de falar também, né? Mas mais tem a fórmula ali para confirmar a gente, vai dar maior. Quando está fora da origem, vai dar maior, tá? E nós vamos fazer agora o exemplo de centroide fora da origem. Eu fechei aqui minhas notas de aula para dar o exemplo. É o mesmo retângulo, tá? A gente vai fazer aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Fazer sem régua mesmo, mas eu queria fazer um pouco mais retinho.
Isso. X aqui, Y aqui. Retângulo para vocês aí, o mesmo, exatamente o mesmo da aula passada, tá? Um pouco pequeno, né? Não tem problema não. Não tem problema não. É o mesmo, tá? Ele era 40 centímetros, 40 milímetros, perdão. A gente fez 20 e 20 para deixar claro que o centroide estava aqui, que a origem estava aqui, mas agora não precisa, porque agora a gente já viu que a origem não está mais no centroide, a origem está nesse vértice. Você falou, André, você falou que sempre que desce para pôr a forma geométrica na origem, o centroide da forma geométrica na origem, era para pôr o centroide da forma geométrica na origem. Falei. E aqui realmente é bobeira. É o único retângulo puro que nós vamos fazer aqui, ó, posicionando o centroide dele, tá vendo? Não vou nem mais fazer o segmento inteiro. Vocês já entenderam que tem que ser um ponto que está na metade da altura, foi por isso que eu fiz esse tracejado, e que está na metade aí do comprimento também, ó, na metade do 40. Então, para cá tem 20, concorda comigo? Milímetros. E para cá, não sei onde eu vou escrever isso, aqui assim, tem 50 milímetros. É milímetros, viu, pessoal? Eu errei aqui a unidade do 100, tá? É milímetros, porque é o mesmo quadrado, é o mesmo retângulo da aula passada, tá? Agora ficou parecendo nanômetros. Pronto. Então, ó, metade do 100, 50, metade do 40, 20, já é o centroide dele. A gente já sabe aí que tem que ser na metade da altura e na metade do comprimento. Não precisa nem mais fazer aquela questão dos pontos médios e tal. A gente já acostumou, tá? Não, é o único retângulo, juro para vocês que a gente vai fazer o momento de inércia. I é momento de inércia, para quem ainda não, né, não sacou isso aí, porque eu não escrevi isso em lugar nenhum, só estou jogando I, mas eu falei, vou repetir tantas vezes que eles vão se ligar. Não vou pôr I é momento de inércia, tá? I é o momento de inércia. Vocês já acostumaram até com isso aí de tanto a gente fazer. Seria besteira. O certo é eu pôr esse centroide em cima da origem e recomeçar o exercício com o centroide na origem, né? É para não complicar. Mas o que eu quero analisar aqui é, antes da gente entrar no cálculo das tensões, a diferença, de fato, de eu colocar o meu eixo aqui no meio e girar assim, que vai ser mais fácil, e colocar o meu eixo aqui na pontinha e girar como se fosse uma bandeira, que vai ser mais difícil. E é isso que eu vou fazer aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar fazer assim para figuras mais complexas. Se não existissem figuras mais complexas, se de fato a gente pudesse pôr sempre o centroide da figura, que é esse ponto aqui, né, em cima da origem, a gente colocaria sempre o centroide da figura em cima da origem. É que vão ter exemplos que não vai dar. Então vamos iniciar esse estudo com um exemplo fácil, tá? É um retângulo, então pela fórmula você sabe, pela tabela você sabe que a fórmula para calcular o momento de inércia, seja do x ou do y, que quem vai mudar é quem é a base, por isso que eu nem pus x e nem pus y, é bh ao cubo sobre 12, é um retângulo. Centroide está fora da origem? Tá! Então você não pode usar só essa fórmula. Se o centroide estivesse na origem, acabou aqui. Mas como o centroide está fora da origem, como a gente explicou, ó, é mais difícil do que eu girar assim com o centroide na origem, o eixo no meio, com o centroide fora da origem, ou seja, o eixo aqui no canto, é mais difícil girar. Então o momento de inércia vai ser maior. Então eu vou ter que somar uma parcela, tá? Mas é simples. Essa parcela é a área da figura, que a gente sabe calcular, que a gente aprendeu em geometria, vezes a distância ao quadrado. Que distância? Distância do eixo. Que eixo, André? Se você estiver fazendo o x, distância do eixo x. Se você estiver fazendo o y, distância do eixo y. Tá? Simples assim. Eu falei, a fórmula é complicada, quando muda. Não é não. Fórmula é simples. Você vai ter que calcular área vezes distância ao quadrado e somar área vezes distância ao quadrado aí na sua fórmula. É a fórmula que está na tabela. É quando o centroide está fora do... Quando o centroide está na origem, alegria. Você pega a fórmula da tabela. Quando o centroide está fora da origem, a fórmula da tabela mais AD quadrado. É sempre mais AD quadrado, André? É. A sendo a área e D sendo a distância do eixo, tá? Só não pode inverter aí quem que é o A e quem que é o D. Mas sempre vai ser assim, tá? Então vamos fazer de novo agora para esse mesmo retângulo, só que com o centroide fora da origem. Vou fazer... Onde eu vou fazer o quê? Acho que eu vou fazer o x aqui embaixo, ó. Depois eu faço o y ali, tá? Senão vai ficar muito apertado. Então vamos fazer o x. O começo, a primeira parcela da fórmula é igualzinho a gente já fez semana passada, gente. Igualzinho. Não complica não, ó. Se eu estou fazendo o momento de inércia do eixo x, quem é a minha base? A base é sempre o lado paralelo ao eixo. Eixo x é horizontal, então minha base é os 100 milímetros, que se eu transformar em metro, era 0,1. B vezes h ao cubo
sobre 12. Quem que é H? Se a base é o 100, o H é o 40. Está em milímetros, se eu dividir por 1000 vai dar 0,04. Certo? Elevado ao cubo sobre 12. A gente já fez essa conta na aula passada. A gente sabe até quanto que ela dá, tá? A gente sabe até quanto que ela dá. Agora a gente vai ter que fazer área. A área do retângulo é base 0,1. Estou fazendo tudo em metro, então vai em metro. Vezes a altura. É a base que a gente acabou de converter aqui, 100 dá 0,1 em metro, 40 dá 0,04 em metro, base vezes altura. Isso aqui, ó, para quem não compreendeu, isso aqui é a área, ó, do retângulo, base vezes altura. Agora a gente vai ter que fazer a distância do eixo. Qual que é a distância do eixo? Se a gente está fazendo o momento de inércia do eixo x, a gente vai calcular a distância do centroide até o eixo x, ó. Essa distância aqui, que a gente já tem a medida ali, ela é 20. Então, 20, que é a distância, quando eu divido por 1000 para transformar milímetro em metro, dá 0,02. Certo? Essa aí é a distância do meu centroide até o eixo x. Estou fazendo em x, então eu tenho que usar a distância até o eixo x. Só não esqueça que é a distância quadrada. Tá? Acabou. É isso. É mais chatinho, a conta é maiorzinha, mas não tem problema. Aqui no meu resumo eu não tenho a conta completa, mas eu vou fazer com vocês, tá? Façam por etapas, façam separado. A primeira parcela a gente já tem. Vai dar esse 533 vezes 10 a menos 7, porque é a mesma conta. Então, ó, a primeira parcela vai dar 5,33 vezes 10 a menos 7, porque a gente converteu para metros. Minha calculadora está aqui. Eu fiz as contas ontem, mas não tenho elas no papel. Então, eu vou refazer para ficar melhor aí para vocês. A área vai dar 4 vezes 10 a menos 3. É o valor da área que vai dar aí, tá? A área vai dar 4 vezes 10 a menos 3. Joguei na calculadora, tá? Seria um zero, acrescentar um zero a mais aqui, né? Porque está multiplicando por 0,1. Perfeito, pessoal? E a distância ao quadrado vai dar... Não vou escrever isso aqui, não. Vou escrever direto o resultado. 4 vezes 10 a menos 3 vezes 0,02, como é o quadrado, vezes 0,02 de novo. Então, aqui vai dar 1,6 vezes 10 a sexta. Mas 1,6 vezes 10 a sexta não vai somar aqui porque está a sétima, né? Então, tem que ser 16 vezes 10 a sétima. Aqui na minha calculadora deu 1,6 vezes 10 a sexta. Mas para eu conseguir somar, né? 1,6 vezes 10 a menos 6, perdão. Para eu conseguir somar, tem que ser a menos 7. Então, se eu quiser ficar devendo mais 1 aqui, eu tenho que andar com a vírgula mais uma casa. Então, 16 vezes 10 a sétima. Olha só! Pensando que está tudo vezes 10 a menos 7, né? O momento de inércia era 5. Agora ele vai passar de 20. Olha como aumentou a dificuldade de girar na horizontal, né? Girar aí na direção do eixo Y. Girar assim, ó. Só de eu tirar o centroide do lugar. Vamos ver se eu não fiz bobeira nas contas. Vai passar de 20 aí, então, né? O certo era eu ter feito ao contrário. Era ter transformado 5,333 em 0,5333 para ficar todo mundo a menos 6. Mas tá bom, não tem problema não. Ó, vamos somar aqui, vai dar 16, vai dar 21,3, né? Na verdade, se você fizer tudo na calculadora, vai dar, como eu fiz na primeira vez, vai dar 2,13 vezes 10 a menos 6, tá? Deixa eu fazer aqui, aproximadamente, só para a gente ver como é que fica. 5,33... calculadora inteligente, vezes 10 a menos 7. Só para vocês irem com o resultado mais certinho. Eu já fiz essa conta, mas para vocês me acompanhar, quem está acompanhando aí, me acompanhar no cálculo, acho que vai ser melhor para vocês, tá? Só refazendo aí. Desculpa, pessoal, que né, não tem problema com cálculo, que é mais atento, quer que eu vá direto ao ponto. Estou indo devagar aí. Mas, ó, aumentou também quase 10 vezes. O negócio era um 5 vezes 10 a menos 7, se tornou um 2 vezes 10 a menos 6, né? Aumentou a ordem de grandeza, uma ordem de grandeza aí, tá? Tudo bem, metade do tamanho, mas, né, do coeficiente aí que multiplica a potência de 10, mas uma ordem de grandeza a mais. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não se esqueça nunca nessa disciplina da unidade, tá? Estamos em metro aí, convertemos todo mundo para metro, ó. Aqui, ó, uma unidade de metro vezes a mesma unidade ao cubo, metro à quarta. Aqui também, área metro quadrado vezes distância ao quadrado, metro vezes metro quadrado, metro à quarta. Que eu não escrevi ali, né? Faltou quarta. Metro à quarta. Agora tá completo. 2,13
vezes 10 a menos 6, deu certo só somando, deu certinho, vezes 10 a menos 6, então, né, não tem aí nenhuma discrepância de conta devido aos arredondamentos que eu fiz aí, que jogando direto na calculadora pode dar uma coisa, e fazendo assim por partes pode dar um errinho de arredondamento, mas não foi o caso nesse exemplo aqui, tá? Deu certinho aí, o número bateu nas duas vezes que a gente fez. Tá vendo como já aumentou? Só de trocar o eixo de lugar, eu tô girando aí, eu tô fazendo o eixo X, né? Então, em torno do eixo Y. Eu tava fazendo assim, ó. Tava dando um momento de inércia menor. A partir do momento que eu puxei para cá, né? Que eu tô girando agora o retângulo, talvez esteja ao contrário para vocês aí, agora tá certo para vocês aí. A partir do momento que eu tô girando assim, ou assim, o sentido tanto faz, eu tô girando o corpo inteiro. Aqui eu estaria girando só metade do corpo. Então já aumentou aí quase que uma ordem de grandeza, tá? Que a gente soma a área e a distância do centroide justamente para representar essa dificuldade de giro devido à mudança da posição do eixo, tá, pessoal? Mesmo raciocínio a gente vai fazer para o y, claro que vai aumentar também, certo? Vamos lá, vou um pouquinho mais rápido, porque já é 9h36. Fica aí por conta de vocês a interpretação física do y, porque eu preciso começar o próximo exercício, porque eu vou fazer o x dele e vocês vão fazer o y como atividade. Y desse aqui começa BH ao cubo sobre 12. Agora eu estou fazendo o eixo Y. Então, quem é a base, tá lá, guardem com carinho a informação. Base é sempre o lado paralelo ao eixo. Se eu estou fazendo o eixo vertical, agora a base do retângulo é o lado vertical. Ah, contrário ao que a gente aprendeu em geometria. Tudo bem, mas eu prefiro pôr vocês para raciocinar assim do que a gente decorar uma fórmula a mais. Então, aqui, ó, quando eu vou calcular o y, a base é o lado paralelo ao eixo y, a base é o meu 40 milímetros, que transformado em metro dá 0,04. A altura, como a base é o 40, a altura é o 100, que transformado 100 milímetros, que transformado em metro dá 0,1, tá? É BH ao cubo sobre 12, a primeira parcela. A segunda parcela é a área, tá? Que continua sendo 0,1 vezes 0,4, não muda nada, é um lado do retângulo vezes o outro lado do retângulo, a área não vai mudar, mas a distância do eixo vai mudar, tá? A distância do eixo, essa sim, vai mudar. Pessoal, estou extremamente incomodado, me desculpem aí com o tamanho de letra que eu usei, porque tá diferente do resto. Só aí, ó, uniformizando aí a lousa, então IY, agora sim tá o mesmo tamanho de letra, melhorou um pouco o aspecto, e Y, como a gente já viu, vai ser 0,04, que agora é a base, a altura é o 0,1, são as medidas que estão lá em milímetro já convertidas para metro, ao cubo sobre 12. A área continua sendo, né, a ordem dos fatores não altera o produto, então a área continua sendo 0,1 vezes 0,04, mesmo que agora a base seja outra e a altura seja outra, né? Não preciso fazer base vezes altura nessa ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto. A multiplicação aí com esse sendo a base ou com esse sendo a base é a mesma, tá? Agora, a distância do meu centroide, que a gente não pode esquecer, a distância do centroide ao eixo, perdão, não pode esquecer que ela é o quadrado, né? E aqui ela vai entrar aqui, a distância do centroide ao eixo, então já vou pôr que aqui é o D, né, da fórmula. Aqui ela vai mudar, porque aqui é a distância do eixo Y. Então aqui, ó, nós vamos calcular essa distância aqui, a distância centroide do eixo Y, porque nós estamos fazendo o Y, que é 50 milímetros. 50 milímetros transformado em metro é 0,05, tá? De novo aí, a gente já tem algum dado pronto aí, a gente já calculou essa primeira metade aí do momento de inércia, vai dar 3,33 vezes 10 a menos 6. E ali a gente tem que terminar aquela conta. Então, ó, me sigam aqui, tá? Ponto 1, porque no meu resumo eu fiz direto, eu quero pôr o passo a passo aqui para vocês. Ponto 1 vezes ponto 4, dá 4 vezes 10 a menos 3, como a gente já fez. Aí eu vou multiplicar isso aqui, ou melhor, né? Vou multiplicar isso aqui por... A calculadora tem aquela função ENS, 0,05 vezes 0,05, já que ele está ao quadrado. Então, isso aqui, ó, vai dar 1,0, deu certinho, vezes 10 a menos 5, tá? Na calculadora, vocês podem somar direto aí. Sem ser na calculadora, vocês vão ter que arrumar isso aqui, ó. Vocês vão ter que arrumar isso daqui, para deixar na mesma potência de 10. 0,33, né? Eram três números 3, né? Tudo bem que isso é só um arredondamento, mas vamos ser fiel aí ao nosso arredondamento. Você vai somar isso aqui com... E aí vai dar o mesmo resultado que eu tenho aqui,
que é 1,33 vezes 10 a menos 5. E y é igual a 1,33 vezes 10 a menos 5, como eu converti para metro, metro à quarta. Correto? Correto? Bateu aqui com o meu resumo, show. Terminamos aí, fizemos o x e o y para ele fora da origem. Pessoal, olha que o y continua sendo maior que o x. Apesar de eu ter mudado a posição do eixo, a alavanca aí para girar em torno do eixo y, né, ou melhor, na direção do eixo y, continua sendo menor, tá? A distância aqui é menor, então a alavanca é menor, o momento de inércia é maior. No eixo x, a alavanca é maior, então o momento de inércia menor, tá, pessoal? Fizemos, então, aí o momento de inércia para o giro nos dois eixos com o centroide da figura fora da origem. Muito importante isso daí para as nossas discussões futuras. Beleza? Já deu o nosso horário aí, eu estou gravando a aula, quem quiser sair fica à vontade, mas eu aconselho vocês não saírem porque eu acho que vocês não têm outra aula agora. Eu vou iniciar uma coisa que é muito importante nessa disciplina, agora que a gente já tem esse conhecimento aí de como fazer o centroide fora da origem e tal, que é a viga I simétrica. A viga I simétrica, a gente ainda não precisa achar o centroide geral da figura, dá para por uma tabelinha que a gente vai aprender a aula que vem. A gente pode só bater o olho nela e ver, o centroide está aqui porque a figura é simétrica. Então fiquem atentos aí porque eu vou fazer a letra A, que seria o IX, e a nossa primeira atividade, valendo 2,5 pontos aí desse terceiro semestre, vai ser calcular o y dessa viga aí, tá? Então peço aí, quem quiser sair vai estar no YouTube, vou subir essa aula no YouTube, então fiquem tranquilos, vocês vão receber o link, mas eu aconselho que vocês fiquem para a gente assistir ao vivo aí, vou tentar fazer aqui o mais simétrico possível, e agora não estou só comentando, né? Agora realmente é a aula, então vocês vão levar essa figura embora. Quero ver eu conseguir fazer isso aqui direitinho. Vai ser difícil. Tá bom. Então, ó, viga aí, pessoal. Eu dei aula de aciaria que eu dei para vocês no semestre passado para o pessoal do primeiro ano. O trilho de TEM tem um perfil muito parecido com esse aqui, ó. Muito parecido com esse daqui. Vou até abrir, ó. A aula está aqui. Vocês tiveram essa aula comigo ano passado, aqui, ó. Tecnologia dos materiais. Olha para a gente ver como não é simplesmente abstrato, um monte de contaiada tem sem sentido. Olha aqui, ó. Vou até aumentar a figura para vocês conseguirem ver bem. Olha aqui, esse perfil aqui, ó. Esse perfil aqui é uma viga I, ó. Igualzinho, olhando ele de frente, é um I. Igual a gente fez ali. Tudo bem, meio abaulado, não é um retângulo certinho e tal, mas é a mesma ideia de figura. Fazendo os cálculos para aquela que não tem os arredondamentos, a gente consegue chegar mais próximo da ideia de fazer para essa que tem os arredondamentos, tá? Então, nós vamos calcular aqui o IX e o IY. É mentira. Quem vai calcular o Y são vocês. Pessoal, como essa figura é simétrica para cima e para baixo, é claro que o centroide da figura como um todo é o centroide desse retângulo aqui, ó. Então, o centroide vai estar na metade da altura desse retângulo do meio, pensando aqui, ó. Aqui é um lado do retângulo, aqui embaixo é outro lado do mesmo retângulo, tá? E os lados pretos também. O centroide vai estar, o centro geométrico dessa figura vai coincidir com o centroide desse retângulo. Sempre que a figura for simétrica em relação ao eixo X, e essa aqui é simétrica. O que é simétrica, pessoal? Se esse eixo X fosse um espelho, o T de cima é igual ao T de baixo. Não perfeitamente, mas porque eu errei no desenho. A ideia é que seja igualzinho. Então, é simétrica em relação ao eixo X. Se eu traçar aqui o eixo Y, ó, a figura também é simétrica em relação ao eixo X, ó. Esse C aqui, ó, esse C aqui, que está de costas para esse outro C aqui, eles são iguais também em relação ao eixo Y. Então, a figura realmente é simétrica em relação ao eixo Y. Então, a gente tem aqui o eixo Y, a figura é simétrica em relação aos dois eixos. Então, o centroide da figura como um todo aí vai coincidir com o centroide do retângulo do meio. E claro que eu falei, sempre que a gente puder pôr o eixo no centroide total da figura, vamos dizer assim, a gente vai pôr a origem dos eixos, né, no centroide total da figura. Como é que a gente faz esse momento de inércia? A gente vai ter que dividir em três, ó. Esse meu eixo Y tá meio torto, mas deixa ele assim mesmo, senão a aula vai ficar muito longa. Eu não consigo, né? Eu vou ter que arrumar esse troço aqui.
Já que eu fiz em vermelho, né? Vamos fazer tudo em vermelho. Então, aqui está o eixo Y. Está um pouco melhor. Tá, beleza. Pessoal, nós vamos ter que dividir em 3 figuras. Figura 1, figura 2 e figura 3. E nós vamos ter que calcular o momento de inércia de cada um. Eu vou fazer o cálculo do IX, tá? Vocês vão fazer como atividade o cálculo do IY. Como é que eu faço o IX dessa figura como um todo? Não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer o IX da figura 1, o IX da figura 2 e o IX da figura 3. E vou ter que somar os três, é assim que você calcula o momento de inércia. Quanto mais complexa for a figura, pessoal, mais trabalho vai dar para girar, né? Mais massa o eixo aí na hora de girar vai ter que equilibrar. Então é só somar. Você vai ter 3 retângulos, o momento de inércia, o eixo vai estar girando o quê? Os 3 retângulos. Então, é um trabalho aí, vamos dizer assim, triplicado. Mais do que isso, porque os 3 não estão na mesma posição. Então você vai ter que somar a dificuldade de giro de cada um, porque o eixo vai ter dificuldade de girar cada um deles, tá? Vamos começar o nosso cálculo, pessoal, pelo I2, porque o I2 é uma coisa que a gente já sabe, ele é um retângulo, o X2, ele é um retângulo centrado na origem. E claro, eu esqueci o mais importante, né? Você não resolve um exercício desse se eu não te der as dimensões. Então nós vamos colocar aí as dimensões, depois eu posso até botar essa figura para vocês no SIGA, porque vocês vão fazer o Y dela, tá? O IX não tem necessidade de copiar, eu já fiz na aula, fiz, tá feito, tá? Então, ó, pessoal, é uma figura 100% simétrica. Esse comprimento aqui é 250 milímetros. E aqui, vocês vão ver que eu vou calcular tudo em milímetros sem impedimento nenhum, tá? Que as contas já vão ficar bem chata em milímetro. Então, eu não vou nem aqui me atrever a converter, igual eu venho fazendo, a converter para metro, tá? Eu gosto de converter para metro, por isso que eu comecei aí os exercícios convertendo para metro, também para pôr vocês para pensar, mas não há necessidade de sempre converter para metro, tá? 250 aqui, 300 aqui, vai caber, né? Fazer caber. 300 aqui, trezentos, 250, beleza. Aí a gente vai ter 20 aqui, ó. 20 aqui. Então, tá vendo como a figura é inteira simétrica, esse lado menor vale 20 de cima até embaixo, a altura desse do meio vale 300 e faltou 20 e 20, né? Como eu pus o 1, 2 aqui, vou ter que tirar esse 1 e 2 daqui, 1, 2 e 3 daqui, senão vai ficar muito poluído. Por ele do lado de lá, tá? E aqui também, ó, pessoal, 20 e 20. Certo? E aí, agora sim, nós vamos separar a figura 1, 2 e 3, tá? O X2 é o mais fácil. Por quê? Porque ele é um retângulo centrado na origem. A gente já fez alguns exemplos disso aí, tá? Então, a gente já vai ficando melhor. Ó, quem é a base do X2? A base é sempre o lado paralelo ao eixo. Como eu estou fazendo o eixo X, a base é 20. São os 20 milímetros. Quem é a altura da figura 2? É 300, ó. A altura é 300. Então, 300 ao cubo sobre 12. Pessoal, pensando na figura 2, o centroide está na origem? Sim, o centroide da figura 2 coincide com o centroide da figura total. Ele está aqui em cima da origem, então não tem aquele resto da fórmula. E x2 é simplesmente 20 vezes 300 ao cubo, dividido por 12. Que quando você terminar essa conta aqui, vai te dar que o x2 é... Primeiro você leva 300 ao cubo, aperta igual, multiplica por 20, aperta igual. Você vai tirar que isso aqui é o 45, acompanhados de 6 zeros, eu vou pôr 45 vezes 10 a sexta. Como aqui a gente não converteu, é uma unidade em milímetro vezes uma unidade em milímetros cúbicos, vai dar em milímetro a quarta, tá? Não tem problema nenhum deixar em milímetro. Eu gosto, sempre que possível, converter para metro, mas aqui os números são muito chatos, nosso tempo aí já foi 1 hora aí de aula, e eu quero liberar vocês. Como eu falei, já liberei quem não quiser ficar mais, mas eu aconselho ficar, porque, pô, vocês vão fazer de atividade aí a letra B desse exercício. A vantagem aqui, pessoal, é que como a figura é 100% simétrica, eu vou fazer o I1 e vou fazer o I3, ou vou fazer um dos dois só, e o outro vai ser igual.
Porque tá vendo que o I1 e o I3 são retângulos idênticos que estão à mesma distância do centroide e simétrico em relação ao X e ao Y? Então vai dar o mesmo resultado. Aqui a gente vai economizar tempo, então nós vamos fazer só o IX1. Vou fazer ele nesse canto aqui porque eu acho que ele cabe nesse canto aqui, tá? Isso aqui é só meio como se fosse a introdução do exercício, para vocês saberem que vocês têm que somar os três. Agora eu vou ter que pôr esse título um pouquinho mais para cima também, né? Para vocês saberem que vocês têm que somar os três. Só foi um pedaço do título, hein? Sacanagem. Pronto, agora foi todo mundo, tá? É isso aí. Vamos fazer o IX1, tá? O IX1, onde é que está o centroide dele? A figura 1, o centroide dele, a figura 1 também é um retângulo. O centroide dele está aqui no meio, na metade dessa altura 20 e na metade desse comprimento de 250, tá? Só que cuidado que o que a gente tem que medir desse centroide são as distâncias dos eixos. Então esse cálculo vai exigir um pouquinho mais da gente. Por isso que eu falei para vocês terem paciência e ficarem até o fim. O IX1, ó, a princípio, tem aquele começo da fórmula igualzinho. BH ao cubo sobre 12. Quem que é a base desse retângulo? É o 250 milímetros. Eu estou fazendo X, então é 250. A altura é 20. Então, BH ao cubo, B é 250, ó, o 250 indicado lá embaixo, mas é o 20, ó. Então, aqui esse aqui, né? Corresponde ao comprimento 250 indicado lá embaixo, mas é o mesmo comprimento. E a altura aqui é esse 20 que está indicado aqui mesmo. Então, base 250 vezes a altura ao cubo sobre 12. Mas o centroide está na origem, ó. Esse centroide aqui está junto com a origem? Não, esse centroide está fora da origem. Então, tem aquele outro pedaço, que é mais a área. Já vamos fazer a área já, que vai ser 250 vezes 20, base vezes a altura, vezes o quê? Vezes a distância ao quadrado. Qual distância ao quadrado? Esse é o ponto. Como eu estou fazendo em x, é a distância do centroide ao eixo X. Nós vamos ter que prestar atenção nisso, porque é facinho de errar. Porque você está acostumado a fazer com um retângulo simples, aí você vai olhar, vai pensar assim, a distância do centroide até o eixo X é essa distância aqui, igual o André fez no outro exercício, né? Então é 10 milímetros. Isso é uma parte da resolução, né? Qual que é a distância do centroide laranja do eixo X? É a distância do ponto laranja até o ponto roxo, ó. Ó, é essa distância, a distância do centroide da figura 1 até o eixo X, é essa distância inteira que eu rabisquei, que é 10 aqui, tá certo? 10 milímetros aqui, porque é metade de 20, mais 150 aqui, ó, que é metade do 300. Não coube aí a unidade, né? Um dos motivos de eu gostar de dar aula de matemática pura, geometria pura, é não precisar por unidade. Nossa, isso é um sossego, cara, não precisar por unidade. Limpa o nosso pensamento. Quando eu faço exercício para mim, eu não ponho, não. Mas eu tenho que cobrar de vocês pôr na prova, e como eu vou cobrar de vocês pôr na prova, eu tenho que dar o exemplo, né? Apesar de ficar tudo apertado aí. Então, ó, é 10 que é metade, porque tudo aí é simétrico, tudo tá no meio aí dos retângulos, né? Como nós estamos pensando no eixo X, é a distância do eixo X, então são as alturas, tá? Então, ó, realmente é 10 aqui, porque o ponto laranja aqui dentro desse primeiro retângulo de cima tá uma distância de 10 do final desse retângulo de cima, mas tem mais 150 do outro, que tem altura 300. Então, a distância do ponto laranja até o ponto roxo, na verdade, é 160. 150 que é metade de um retângulo, mais 10 que é a metade do outro retângulo, tá? Deixa eu ver se eu não errei, não fiz bobagem, porque é muita coisa aí, muito detalhe. A área tá certa, a distância tá certa, o BH ao cubo sobre 12 tá certo. Pessoal, agora é sofrer e fazer essa conta aí. Para não alugar muito vocês, mesmo esquema de sempre, tá? Se eu fosse vocês, para não evitar erro de calculadora, eu levaria o 20 ao cubo, apertaria o igual. Multiplicaria por 250, apertaria o igual. Divide por 12, aperta igual e anota o valor. Anota o valor. Aí você faz ali, você pode fazer de uma vez na calculadora. 250 vezes 20 vezes 160 vezes 160. Achou o segundo valor, você anotou o primeiro, soma os dois valores. O valor que vai dar aqui, se você não errar nos cálculos, também qualquer dúvida nos cálculos, vocês podem me procurar, tá? Aqui, ó, o IX1 vai dar 128,2 vezes 10 a sexta milímetros. Nós não convertemos, ó. Pode ver que aqui, ó, uma unidade em milímetros vezes uma unidade que é milímetros cúbicos, milímetro a quarta, que vai somar também com área, que é milímetro quadrado, e aqui com distância ao quadrado, que também é milímetro quadrado vezes milímetro quadrado, milímetro a quarta. Estou somando aí duas unidades, que são milímetro a quarta, então vai dar aqui a unidade também em milímetro a quarta. Por sorte nossa, pela simetria da figura, nós vamos fazer isso numa outra lousa, que aqui já está com muita informação, isso aqui eu vou cortar e vou printar lá para vocês, né? Então, só para a gente finalizar aí, vou fazer direto aqui, ó.
fazer direto aqui, gente. Direto aqui no PowerPoint. A letra fica um pouco mais bonita. O ruim é que aqui não dá para apagar, ó. Tá? Como a figura é simétrica, o que a gente tem, pessoal? A gente tem que... Oh, meu Deus do céu. Que ix3 é igual ix1, tá? Então, ix3 também é quanto? 128,2 vezes 10 a sexta milímetros a quarta, tá? Pela simetria da figura, vocês vão ver, pessoal, que vocês vão fazer os mesmos cálculos, tá? Vai dar aqui, vai ser o mesmo retângulo, então BH ao cubo sobre 12, primeira parcela é igual, e o ponto aqui, o centroide desse, vai ter a mesma distância verde aqui. Então, e a área do retângulo vai ser igual, e a distância verde também vai ser igual, que torna a segunda parcela da fórmula igual também. Então, vai dar exatamente o mesmo resultado, tá? Então, pela simetria da figura, mesma área, mesma distância, mesmo retângulo, e x3 é igualzinho a x1, que é 128,2 vezes 10 a sexta. E como nós já falamos, o ix total, certo? Como nós já falamos aí, o ix total vai ser a soma dos três. Então, o ix vai ser x1, que é 128,2 vezes 10 a sexta, mais x2, que a gente calculou ali, é 45 vezes 10 a sexta, mais o x3, que a gente acabou de escrever aqui do lado, que também é 128,2 vezes 10 a sexta. Os números são tão legais nessa disciplina, né? É uma maravilha fazer essa disciplina. Imagino eu que estou dando, imagino vocês que estão tendo. Mas vai passar, pessoal. E o raciocínio por trás da mecânica técnica, depois que você compreende, ele é muito interessante, mas os números não ajudam, né? Então, somando tudo isso aí, isso é uma conta mais difícil de errar, fazendo ela na calculadora, vai dar que esse momento de inércia é igual a 301,3 vezes 10 a sexta milímetros a quarta, tá? E essa aqui é a nossa resposta final aí do exercício. Temos três retângulos, então o momento de inércia total da viga aí, da viga em formato de I, é a soma do momento de inércia de cada um dos três retângulos, tá? E agora sim, nós terminamos. Pessoal, vocês vão fazer o IY aí, tá? Então, esse exercício, inclusive, é da internet, é de um desses 3 vídeos aqui o rapaz fez, explicou ali muito bem essa questão da diferença de centroide na origem, fora da origem. Como eu falei, o ano passado eu estava começando a disciplina, então tinha muitas dúvidas, eu peguei alguns exercícios da internet, estava com a aula pronta, né? Era um exemplo muito bom, então eu trouxe ele aí. Hoje eu faço a viga aí que vocês quiserem, tá? Conferindo as contas para garantir que não errou, mas não errarei raciocínio, né? Mas aí, caso vocês topem com esse vídeo, sim, são as mesmas medidas, é o mesmo vídeo que eu trouxe o ano passado, né? Que eu também estava estudando a matéria meio que junto com a turma do terceiro ano, que era segundo, né? No ano passado, que estava aí no lugar de vocês. Mas é isso, tá? Tem mais de uma figura, vai ter que somar o momento de inércia de todas as parcelas. Vocês vão fazer o Y, isso vai ficar um pouco mais claro. Vocês sabem, vocês podem ir tirando dúvida comigo. Até o final dessa semana eu ponho lá no SIGA, mas quem já quiser adiantando é calcular o Y dessa figura. Obrigado, gente. Até quinta ou até qualquer dia aí tirando dúvida no WhatsApp.